Romanos 9:11. Pois o verso 11 diz: pois não haviam ainda nascido, nem haviam feito nem bem nem mal, para que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não pelas obras, senão pelo que chama. Olha, esse verso, nem eu o havia visto até 2 ou 3 anos atrás. Ainda estando em graça, não havia visto. Era demasiado para minha mente entender este verso. Estando em graça, pregando predestinação, quando eu passava por este verso, a velocidade aumentava e chegava ao 20, 22, mas ao 11 eu não me atrevia a parar, porque não tinha revelação. Ou seja, a mente do ser humano é muito limitada. É uma espécie de adormecimento. Estamos como dormindo. Ou seja, que o despertar, quando Cristo disse, desperta tu que dorme e Cristo te iluminará, esse despertar parece, você sabe quando você desperta e parece que você fica aí meio dormindo ainda? E está desperto e já ouve. E te oferece café, sim, mas espera, é que eu ainda estou meio, parece que esta iluminação, esse despertamento leva a um processo lento. Porque estando eu no ministério, eu ainda não entendi esse verso. Estando já iluminado no ministério, eu não entendi esse verso. Agora imagine um pastor por aí, pobrezinho, que não vê este verso e passa por cima. Ele brinca, vai correndo e salta como se estivesse numa pista. Igual que Efésios 1, 5 ao 11. Como um pastor pode deter-se disso? Não se vê? Bom, em 2000 anos ninguém viu nada. Por quê? Porque Deus põe véus. Você sabe que Deus tira véu e põe véu? Quando você se coloca um pouco meio desobediente, Ele vem e te joga um véu. E você nem percebe, e começa a tropeçar, e tomar tombos, e começa a prejudicar tua vida, e te atrasa, e tudo te sai mal, porque é Deus que te velou. Mas Deus também tira véu. E às vezes te ilumina e te ilumina de tal forma que você diz, graças Senhor por haver entendido isso. E então neste verso diz aí que o bebê está dentro da barriga da mamãe e Deus decidiu que é salvo e ainda não nasceu. Isso é o que você entende comigo? O bebê está onde? Está na barriga. Sim, porque diz que não haviam nascido e não haviam feito nem bem nem mal para que o propósito de quem? De Deus, conforme a quê? A eleição. Então, onde fica o livre-arbítrio aí? Porque então, se é livre-arbítrio que você se salva por tua iniciativa, então Deus não tem propósito. Deus fica sem propósito. E atente-me bem, todas as escolas de interpretação, todos os concílios, todas as escolas de ensino, seminários, todos creem no livre-arbítrio. Todos. Eles não creem no propósito de Deus. Eles creem no livre-arbítrio do homem para ser salvo. E se nisso está mal, estarão mal em outras coisas mais. Porque se nisso, digo, a salvação é o princípio de todo este assunto. E então diz aqui que o propósito de Deus é que o bebê está dentro da barriga da mamãe. E Deus diz, olha, esse é salvo. Mas o que ocorre é que nasceu lá no bairro pior da esquina, e o muchachinho que é salvo, que Deus decidiu que é salvo, mas como nasceu ali na esquina, bem quente, nasceu em um lugar onde o pai não tinha dinheiro, não puderam educá-lo, e o neném aprendeu a roubar desde a idade de 7 anos. Mas já Deus decidiu na barriga que é salvo. E o muchacho começa a dar problemas por aí, pega o religioso e diz, é filho do diabo. E ele chama filho do diabo por sua teologia caída, por sua teologia falsa. Eu não me atrevo a chamar filho do diabo
Você não pode chamar filho do diabo a ninguém, por mais que se comporte. Não haviam feito nem bem nem mal. E como é que se atreve a crer que a salvação se perde? Como é que vai se perder se o muchacho está na barriga e já está salvo? E está esperando que nasça para depois dizer que pode se perder? Em que cabeça cabe que uma doutrina ou uma igreja pensa que a salvação pode se perder? Ou como esses faladores, esses aqui da televisão, que se atrevem a dizer, essa doutrininha aí de crescer em graça, isso é uma doutrininha. Uma doutrininha? Aonde cabe na cabeça desses pastores? A doutrininha, essa de salvo sempre salvo. Vamos colocar eles para fora daqui. Quando não sabem que estão se metendo com Deus mesmo. Estão se metendo com Deus mesmo. Olha, pensar que a salvação pode se perder. Você sabe o que é pensar um disparate assim? Quando isso Deus já decidiu antes de você nascer. Você não pode pensar que a salvação é algo tão frágil. E que faz toda essa teologia e que chamando-se cristão, nem cristino deve se chamar. E como se atreve de se chamar de igreja cristã? Santos dos últimos dias, igreja cristã, casa de avivamento, casa de Deus, casa de Jacó, casa daquele, de Jerusalém. Isto, aquele, avivamento dos últimos dias, santidade a Jeová. Mas como se atreve a chamar-se? Não deve nem usar nomes bíblicos, se não estão respeitando o primeiro princípio, que é a salvação do Filho de Deus, que isso já Deus o determinou antes de você nascer, e atrever-se a meter-se com a salvação, com o futuro do teu espírito, não de tua carne, mas de teu espírito, e Deus é o Pai dos espíritos. Isso é um atrevimento. Isso é um atrevimento. Isso não é nada novo, porque eu conheci um teórico que disse, não, Paulo sempre pensou que estava louco e nunca foi respeitado. E se disse que a morte de Estevão... Tem pessoas que são atrevidos. Quando o Paulo é o único que escreveu o Evangelho, se Paulo está louco, então não há Evangelho. Porque ele é o único que escreveu o Evangelho. O Evangelho se encontra em 14 cartas. A Bíblia tem a Escritura, que são 39 livros. Logo tem 5 livros de história, que é Mateus, Marcos, Lucas, João e o livro do Atos. História. História. Ah, e todos se contradizem. Então logo vem. Depois restam 2 evangelhos. O que disse Paulo? Há 2 evangelhos. A Pedro da circuncisão e a mim da incircuncisão. E então... o da incircuncisão, que é o evangelho para nós os gentios, estão em 14 livros, de Romanos a Hebreus. E o da circuncisão é de Tiago, Apocalipse, 2 evangelhos, um falso, um bom. Qual que você quer? O verdadeiro? Ah, e você ainda não tinha visto? Este livro contém isto, escritura, história e 2 evangelhos, um falso e um verdadeiro. Mas, como o povo perece por falta de conhecimento, eles pegam os 2 evangelhos e os comem, como maná do céu. E os misturam assim, faz uma sopa, e começam a comer todos os domingos isto. E isto é morte na panela. E estão todos embruxados nos púlpitos falando disparates. Neste domingo te dizem, irmãos, temos um Deus poderoso, nada pode nos separar. E no outro domingo, tenha cuidado que o diabo anda solto. E então... demonstram que esta comida está lhe caindo mal. Se levanta o pastor contente, olha, essa semana foi bem. E te diz, irmão, que salvação tão grande temos, hã? E a congregação sabe, o pastor está contente, porque hoje ele veio, olha, ele disse que nada pode nos separar do amor do Senhor. Olhai quão grande salvação os trago. Mas deixa que tenha problemas na semana o pastor, porque ele não está submetido a um apostolado. A ele não o cobrem com nada. Ele se cobre com um livrinho desse de mananciais no deserto e livrinhos que ele compra na livraria. E as mensagens que dão pela televisão. E isso é outra sopa a mais. A sopa que vem pela televisão faz outra sopa e fabricando sopas
sopeiros. E as congregações sofrendo. E os padecimentos se deixam ver depois, os resultados. Mas essa não é a primeira vez que se diz isso de Romanos 9:11. Isso Jeremias já havia dito. Vamos buscar Jeremias na Escritura, capítulo 1, verso 5. Veio, pois, palavra do Senhor a mim, dizendo: Jeremias, antes que te formaste no ventre, te conheci. E antes que nascestes, te santifiquei. E te dei por profeta às nações. 3 coisas, veja. Jeremias, antes que te formasse, eu já estava encarregado de você. E já havia decidido conhecer-te. Aos que antes conheceu, a estes o quê? Romanos 8:29. Os que antes conheceu, eu te conheci. E logo também te santifiquei. E decidi que vai ser profeta. Por isso, aqui você não pode fazer nada, porque ele já decidiu tudo antes de você nascer. Que classe de Deus temos? Um Deus que tem tudo já pré-ordenado, pré-organizado. Ele não tem que fazer mais planos. E você sabe que quando você conhece o caráter de Deus, se te mete também nesse caráter. Bom, isso já está friamente calculado. Até o Chapolin tem mais revelações que esses pastores. O Chapolin tem mais revelação. O tinha friamente calculado. E assim é Deus. Deus tem tudo calculado. E ele calculou que você é seu filho. E que vai se manifestar em tua vida. E que ia te salvar. E os que são pastores, pois já também o já tinha ordenado. Ninguém se faz pastor. Há um livro por aí que o sistema promove, aonde diz: um discípulo não nasce, um discípulo se faz. Em outras palavras, que ele sabe fazer discípulos. Há pessoas que fazem discípulos. Não, eu trabalho no discipulado de... eu faço discípulos. Eu faço discípulo, eu faço pastores. Em minha igreja eu preparei. Em minha igreja temos um estudo bíblico especial onde preparamos. Preparamos? A igreja não tem que ter seminários especiais para preparar. O pastor prepara. O pastor, dando o alimento, faz tudo o que necessita a igreja. Assim que o disse Romanos 9:11, Jeremias 1:5 já havia advertido. E então até João, quando era editor, porque João, ele tinha um probleminha, que ele editou o que lhe disseram que escrevesse em João, mas em 1ª, 2ª e 3ª escreveu ele. Mas em João, vamos buscar o capítulo 6. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não lhe trouxer. E eu lhe ressuscitarei no último dia. Escrito está nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Assim que todo aquele que ouviu ao Pai e aprendeu dele, vem a mim. Quer dizer que João está dizendo aqui que nós, os que somos salvos, já aprendemos. Eu sou um enviado a recordar-te que aquilo que você já havia aprendido. Quer dizer que eu não estou te ensinando nada novo. O Espírito de verdade, o que vem é a recordar. Por isso é que Paulo disse: renovai-vos no espírito de vossa mente. Porque você já suspeitava que isso era assim. O que eu ensino, você já estava pensando como eu ensino. Por isso é que você criou nesta palavra. Porque você dizia: olha, isso sim que me chegou.
Essa palavra sim que eu gosto. Eu sabia que havia algo mais. Eu sabia com razão que eu estava tendo tantos problemas na igreja que eu ia. Digo, se é que você aprendeu dele, porque quando ele disse todo aquele, não está dizendo que todos aprenderam. Isso é os que aprenderam dele. Se não aprendeu dele, não tem vistas e não vai. E agora não te meta com Deus. Não, mas então como Deus que pode... É assim que funciona a mente humana. Como um Deus tão bom não vai ensinar a todos e ensina só a alguns? Não se meta você nisso. Se ele faz como ele quer. Paulo diz que pois diremos que há injustiça em Deus? Não, não há injustiça. Ele faz como ele quer. Se ele te ensinou, dê graças a Deus que ensinou a você. Se não ensinou a outro, deixa ele quieto. Como é que você vai se meter na vida privada de outra pessoa? O importante é que ensinou a você. E se você está respondendo a esse chamado que você sente porque ele ensinou a você e te escolheu a você. Isso é importante. Há pessoas que por mais, porque isso se aprende, você sabe. Esta palavra de graça se aprende, mas por aprender não quer dizer que você foi ensinado. É pelo fruto que você dá, pela revelação que te chega. Isso é assim, eu estou seguro que isso é assim, e eu estou firme nisso, e a palavra disse isso, e essa é a palavra de Deus para a minha vida, e a vives. Por estarem crescendo em graça, não, aqui vem de tudo. O reino dos céus é como um homem que foi pescar e jogou uma rede, e pegou um montão de peixes, e depois na beirada começou, esse peixe vai, esse não vai, esse não serve, esse é que vai. Bom, digo, o que diz aí? O diz aí nas parábolas que Cristo disse, o importante é se te conheceu a você. Te conheceu a você? E aí? Aí ninguém pode se meter. Por isso Paulo disse, quem dirá que esse vai para o céu? Isso para trazer abaixo o Cristo. Imagine, para que você fique contente, sim, esse vai, esse não vai. Não, aí não se meta. Bom, gostaria de ter todos o que todos fossem, mas isso não funciona assim. Ah, e ainda um, dos que Deus escolhe, também ele faz diferença porque em um governo não trabalha com todo mundo. Há pessoas da comunidade e há pessoas do governo. Deus tinha muito povo, mas chamou Gideão e disse, olha, Gideão, todo esse povo é meu. Mas há uma batalha que eu tenho, e eu necessito que de todo esse povo que existe aí, quantos eram? 30 mil? Eu necessito 300. Disse, mas 300 nada mais? E ele disse, eu necessito 300. E como eu sei quem é, eu vou te apontar. E você sabe da história. E então, possivelmente, o ministério Crescer em Graça é o governo de Deus na terra e vai haver outro povo que vai entrar assim como por fogo serão salvos. Por quê? Porque são elegidos. Mas como estão tão pré-juizados contra esse ministério, pois não chegam. Algo ocorreu que deixou de vir. Situações, há problemas aqui na terra, há problemas. E se afastam. E não governam, não reinam, estão salvos sem reinar. Agora outros, Deus escolhe. Olha, se esta palavra chegou a você, você a entendeu e você está identificado com este governo, e se você entende quem sou eu, porque esta é a pedra de tropeço, sempre Deus pôs pedras de tropeço, sempre. Quando ele se vestiu de carne, ele era pedra de tropeço e segue sendo pedra de tropeço. Porque se você coloca os olhos no corpo que ele se vestiu, você tropeça. Há pessoas que vêm a este ministério e entendem clarinho esta mensagem. A entendem. E diz, olha, eu com essa palavra não tenho problema. O que eu tenho problema é com esse borico.
e que submeter-me a esse boricua, quando eu falo melhor espanhol que ele? Ele não sabe nem falar bem espanhol, como é que eu vou me submeter a ele? Quando eu tenho mais educação e eu tenho um doutorado, ele nem estudou. E então eu posso elaborar uma mensagem melhor que ele, mas como dizem que tem que estar submetido a ele, então todos os meus talentos eu tenho que enterrá-lo para repetir o que o boricua diz. E isso é uma pedra de tropeço? Muchacho, você sabe o que é isso? Gente inteligente. Gente educada. Nós temos doutores e temos gente bem educadas, mas que são educados, mas são humildes e se submeteram. Mas outros que não suportam dizem, como é que eu vou me submeter a ele? Mas há pessoas que morreram por não se submeter a mim. Tem pessoas que disseram, olha, é melhor ficar em casa, pois não leram, não aprenderam da mensagem. E se foi com doutorado para o céu, sem características. Cada país tem suas coisas. Aqui falamos puro espanhol. E já está. Bom, eu creio que eu falo um bom espanhol, porque há 22 nações que me entenderam, imagina. Verdade que sim? Soa bem a trombeta? Ah! Depois que soa bem... Hã? Olha, por amor às visitas, como o tempo está avançando, vamos ler a segunda carta a Timóteo, pois Timóteo não escreveu isso, é a Timóteo. Não é segunda de Timóteo, é segunda a Timóteo. Os que dizem que eu não sei falar e que eu não sou inteligente, eu lhes digo segunda Timóteo. Diz o verso 9. Quem nos salvou e chamou com chamamento santo. Isso não é um chamamento desse de chamar ao altar como fazem os evangélicos. Passe à frente. E te põe a mão e te atordoa a cabeça e te enche de azeite goia ou azeite desse por aí. O azeite de Israel, pior todavia. O goia é mais saudável do que vem de Israel. Porque essa Jerusalém está debaixo de condenação e eles estão bobos pegando esse azeite aí. Mas esse é um chamamento santo. Você sabe por que é santo? Porque foi Deus que te deu antes da fundação do mundo. Te chamaram antes de você nascer. Aí é que começa o chamamento. Por isso é que te deram esta graça. Veja o que diz. Não conforme nossas obras. Olha, se fosse por tuas obras, pobrezinho. Senão, segundo o propósito de quem? Olha, para que o propósito conforme a eleição permanecesse. Este é o propósito. Olha, o propósito seu e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. A graça que nos foi dada quando? Você pensa que essa graça te deram quando você chegou no Ministério Crescendo em Graça? Não. Aqui você vem a recordar o que você já possui. Aqui nós não damos nada a ninguém. O nosso trabalho é recordar. Recordar. Aqui você não pode vir a buscar nada que você já não trouxe. Aqui você não vem a buscar nada se não temos nada para te dar. Se vês a buscar algo, vai voltar com as mãos vazias. O nosso trabalho é recordar o que você já possui. Você veio iluminado de fábrica já. Você é muito especial. Que tremendo está isso, não? O seu propósito, conforme a graça que te foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Imagine, que concílio pode se meter contra esse ensino? Tem que estar louco, não? Imagine que ele, já antes de nascer, Deus já havia decidido. As cartas já estavam sobre a mesa. Estavam te cortando o umbigo e as cartas já haviam sido tiradas. Tudo já estava definido. O que vai fazer com isso? Porque eles o que pregam que é um diabo bem grande que pode te levar ao inferno. Imagine. E que se Cristo vem e te acha em pecado, eu não sei que pecado vão te achar. Imagine, ele tirou o pecado da terra em um dia.
Assim que terão que inventar um montão de pecados para jogar sobre você. Olha, o erro é muito grande. Você sabe que eu me surpreendo o equivocado que antes eu vivia? E me surpreendo que existam, olha, isso surpreende alguém, porque existe tanta gente que eles têm, olha, aí é igrejas de 5.000 membros, igrejas não, isso não pode se chamar de igreja, mas sim sinagogas, por quê? Porque se eles creem que há pecado e há diabo, isso é antes da cruz, havia pecado e havia diabo e havia sinagogas, depois da cruz acabou o diabo, acabou o pecado, então apareceu a igreja. Mas igrejas não são. A primeira igreja cristã foi crescendo em graça. Depois de 2.000 anos, a primeira igreja cristã foi crescendo em graça. Não há outra igreja cristã. Porque como uma igreja pode se chamar igreja cristã dos últimos tempos? E cremos que há um diabo, cremos que há pecado, cremos que há demônios. Pois não se chamem cristão, então. Porque cristianismo significa que ele na cruz derrotou ao diabo, tirou o pecado da terra e fez perfeito para sempre aos santificados que somos você e eu. Isso é cristianismo. Fora disso não há cristianismo. Olha, igreja, você está me ouvindo? Mas você está compreendendo-me bem? Porque senão eu não sou edificador. Sou um falso edificador. Se eu não estou te edificando, eu não sou o outro, eu não sou o apóstolo e não sou o que está edificando a igreja. E não sou o consolador, porque não estou consolando. Então eu sou um mentiroso. E veja, o fácil que é descobrir se eu sou um mentiroso. Simplesmente e claramente o que eu digo, se não está no fundamento que Paulo deixou, e aí descobriste minha falsidade. Mas se o que eu digo está no fundamento de Paulo, então você pode estar tranquilo que vais bem. E não estás numa seita falsa. Estás na verdade. A verdade do autêntico e genuíno evangelho que Paulo nos deixou. Que até agora ninguém havia pregado. E escolher um porto-riquenho como isso eu ainda não entendo e nem entenderei. Que, olha, porque essa é a pedra de tropeço. Como? Qual é o sobrenome dele? Douglas? Jefferson Douglas? Ah, sim, Hamilton. Mas de Jesus? E se chama como? José Luiz? Nada. Como é que você vai comer esse pacote? Mas o conteúdo do pacote é... Hã? Bom, vamos buscar a segunda carta. Olha, de Jesus, verdade, é estranho. De Jesus depois da cruz. Isso, olha, olha para lá. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, vamos buscar. Veja o verso 15 como diz: e com esta confiança quis ir primeiro a vós para que tivesses uma segunda graça. Em outras palavras, quando Paulo chegou aos Coríntios, ele disse: eu não pude falar a vocês como espirituais, porque eu primeiramente quis comunicar-lhes uma segunda graça. E qual é a segunda graça? Pois a verdadeira conversão. E qual é a primeira graça? Pois crer no Senhor Jesus Cristo é uma primeira graça. Crer e ficar-te cego. Como estão os cristãos, entre parentes de Porto Rico? Eles são cristãos porque se converteram ao Senhor e tiveram uma primeira graça. E andam com suas Bíblias, como nós, andamos com a nossa Bíblia e leem a Bíblia. Pregam e dizem que Cristo morreu por eles. Essa é a primeira graça, mas a segunda é importante. Porque a segunda graça passa de tua carne a teu homem interior e te recorda de onde você vem e quem você é. Me entendes, claro? Uma segunda graça. Isso é o que nós fazemos. Com esta confiança, vim a Porto Rico para comunicar-lhes
aos que estão convertidos à primeira graça que entrem na segunda graça. Isso é o que eu faço pelos países. Eu vou aos países para comunicar uma segunda graça. Que Paulo disse com essa confiança quis, mas não pude. Porque vocês estão antes da cruz. Vocês creem aos 11 apóstolos. Para os que ainda não ouviram, esses 11 apóstolos foram nomeados antes da cruz. Os 11 apóstolos que ele nomeou, Jesus Cristo mesmo. Mas quando ressuscitou, caducou o apostolado dos 11 e veio o apostolado de Paulo. Olha que simples se põe isso cada vez mais, verdade? Como que pega de outro ângulo, pega outra cor e você o vê mais claro. Eu me perguntava neste mês, eu nunca me perguntei isso. Olha, e com razão, neste mês eu me perguntei, com razão, esse apostolado não serve para nós se eles foram nomeados antes da cruz. E eles eram apóstolos de lei de circuncisão. Ou seja, eles estavam bem pregando o que tinham que pregar. Por isso foi que Cristo lhes disse, por caminho de gentios não vais. Porque Cristo já sabia que isso ia caducar na cruz. Mas Pedro disse, olha, para ele que é importante, ele não quer que nós vamos aos gentios pregar isso. Porque ele não sabia que era tão importante, que Cristo não queria isso para ninguém. Para nós ele tinha algo melhor, para o povo gentil, que são os mistérios do reino explicados. Ele tinha a excelência para nós. Por isso é que a chamada igreja em Porto Rico está como está. Não te deve surpreender, e mais, estão até bastante bem. Porque Paulo disse que os que estão assim, diz, se os comeis e vos mordeis, cuidado, que não vos consumais, e ainda não se consumiram e se morderam o suficiente. Se mordem! Porque aí está a mordida que dão pelas costas. Quantos foram mordidos ali? Ainda tem a cicatriz das mordidas? Então, concluímos, pois, que o homem é justificado pela graça, sem as obras da lei, e que fomos conhecidos desde antes da fundação do mundo. Rogo às visitas que estão aqui, que por favor, investiguem bem estes versos bíblicos e que se aproxime a um abençoado do ministério e pergunte-lhes o que tem que fazer para ser membro do ministério. Para que cheguem a uma aplicação e lhes digam os requisitos. E para que parem de sofrer, verdade. Conheça a ciência de Deus para tratar com o ser humano. www.institutoeducacionaljlm.com.br